Vá. Ora, então, boa noite. Espero que realmente a gente já esteja ligado. Hoje tivemos aqui um entrar diferente. Pelo não, vou começar a gravar. Para, se for necessário, depois metemos a gravação no final. Hoje temos 3 temas que penso que serão do agrado das pessoas. Primeiro, porque nós gostamos e devemos sempre falar da parte positiva de Trás-os-Montes, daquilo que acontece de bom. E hoje temos, para iniciar a nossa conversa, vamos falar da Congida, do Azibo e da praia de Dr. Gama de Mirandela, que esta semana voltaram a ver renovadas as suas bandeiras azuis, digamos, que é uma grande mais-valia para Trás-os-Montes essas praias estarem com essa atribuição de bandeira azul. Isso é a minha opinião. E vocês, o que é que acham? Também será que essa mais-valia é uma grande mais-valia para Trás-os-Montes e essas praias fluviais terem essa bandeira azul? Pode ser o Carlos. Podemos começar pelo Carlos. Boa noite, Carlos. Boas noites, António, Jerónimo, João Batista e hoje Lestis quedam para o último lugar, Manuela. António, é obviamente uma coisa à la Palice que a classificação do território é sempre uma mais-valia. Aliás, nós estarmos perante um equipamento turístico e de lazer numa área classificada e não ter bandeira azul, ou não era classificada, ou então foi classificada de forma um cachico assim, não é? Portanto, é muito importante existir no contexto do turismo de interior equipamentos que estejam validados pelas redes nacionais de classificação. Isto é fundamental, porque é aí que os turistas, sejam portugueses, sejam de outro sítio qualquer, fazem confiança. Porque uma coisa é nós termos um equipamento que está classificado perante uma normativa existente há vários anos e na qual as pessoas têm confiança. Outra coisa é não ser nada. Portanto, eu acho que isto cada vez são mais, cada vez mais os anos renovam essa classificação de bandeira azul e cada vez mais isso é importante. Aliás, nós vemos de ano para ano que equipamentos como a praia do Azibo constitui fluxos cada vez mais densos. É difícil, às vezes, arranjar um cachico para pôr a toalha na praia do Azibo. E então agora Mirandela, que também se colocou das praias fluviais classificadas, ainda por cima, dentro praticamente do casco urbano. É uma coisa fantástica, quer dizer que nós não vale a pena só apregoar e dizer nós temos natureza aqui em Trás-os-Montes, isto aqui é a coisa mais pura do mundo, e depois não temos bandeiras azuis e coisas dessas, não é? Eu acho que isto que é muito, 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 muito importante. Nomeadamente, tu falaste aí, e bem, da praia de Mirandela, que é mesmo dentro do casco urbano. Aquilo, posso sair de casa, atravessar as pontes ou não, ir a pé, e em 2 minutos está-se na praia de Mirandela, que é um espetáculo.
A praia da Congida, em Freixo Espada à Cinta, é um bocadinho mais longe, mas longe da vila, digamos, mas também é perto. Mas também é fantástica, digamos, fresca, tem uma água limpa, pode fazer uma viagem também de barco. E depois temos o ex-libris de Macedo Cabaleiros, o Azigua, com 2 praias, embora a mesma Albufeira, mas com 2 praias também limpíssimas. Opa, eu acho que realmente é muito interessante. Já agora, Manuela, boa noite para si também. Boa noite. Está-nos a ouvir bem? Está-nos a ouvir bem? Estou a ouvir muito bem. Nós tivemos hoje alguma dificuldade em entrar em direto da minha parte. É o Alto Tâmega que está aqui mais distante. Em primeiro lugar, naturalmente, eu regozijo-me com a classificação e com a atribuição da bandeira azul a estas 3 praias fluviais. Lamento muito que no distrito de Vila Real não haja nenhuma. É uma grande mais-valia para Bragança. Bem-hajam os autarcas de Bragança e, nomeadamente, destes concelhos, Macedo de Cabaleiros, Freixo de Espada à Cinta e Mirandela, que fizeram um investimento que revela visão, porque o investimento no território tem sempre mais-valias. E, efetivamente, o apostar nas praias fluviais é apostar em chamar turistas, porque no nosso verão são os 3 meses de inverno, se bem se lembram, não é? Vocês conhecem esta história ainda mais do que eu, não é? Porque a nossa, em termos climáticos, o nosso verão é de facto de temperaturas altíssimas, só suportáveis na sombrinha, abrigados dentro de casa ou junto a uma linha d'água. E estas praias fluviais são muitíssimo importantes para nós conseguirmos suportar esses dias quentes, para atrairmos visitantes e também para o lazer, para o convívio familiar dos residentes. Porque nós não podemos ver isto apenas numa perspectiva turística. Isto valoriza o território numa dupla vertente. Por um lado, evita que muitos dos nossos saiam daqui, porque têm as suas hortas, têm as suas coisas para cuidar e não podem ir para a praia. E a praia em agosto é muito cara, porque se vão para o Algarve, nós sabemos, não é, que nem sempre é possível os residentes no território deslocarem-se para o litoral na altura do verão. E, portanto, é uma mais-valia para esta gente que fica aqui a cuidar das suas coisas, que tem os seus imigrantes de regresso a visitar as suas aldeias e as suas vilas e cidades, e que podem ter aqui um espaço para o lazer, para o convívio, para o desporto, também para apanhar sol, para bronzear e para desfrutar de tudo aquilo que o sol e a água nos oferecem nesta altura e, sobretudo, o convívio familiar e com amigos. Portanto, é uma grande mais-valia, mas naturalmente que também atrai visitantes. E se o Douro já se queixa que efetivamente está tudo ainda vazio, estão à espera dos voos, estão à espera dos turistas, Trás-os-Montes também está neste momento à espera de visitantes, à espera dos nossos imigrantes e esperamos que a situação estabilize e que consigamos já recebê-los no verão. E será uma mais-valia poder desfrutar destes espaços. Naturalmente que estes espaços este ano vão ter algumas restrições, regras bem fixas para cumprir, bem diferente dos outros anos. Aquilo que dizia há pouco o Carlos Ferreira, e eu subscrevo, mas houve alturas em que eu cheguei ao Osibo e que de facto não havia quase lugar para estender a toalha, porque é um sítio muito aprazível, não é? E há muita gente que vai de Chaves, do Alto Tâmega também, visitar a Albufeira do Azibo, mais do que a Congida, até mais do que Mirandela, porque é um espaço amplo de lazer e de facto há muita gente aí. Este ano nós teremos algumas limitações. Nós sabemos que os territórios do litoral e as praias do litoral vão ter aquela aplicação para telemóvel para vermos a lotação da praia, vão ter aquela espécie de semáforo à entrada da praia para dizer se está livre, se podemos aceder, se está muito cheia, etc. Não sei se nas praias fluviais haverá o mesmo mecanismo de sinalética, provavelmente não, mas certamente haverá da parte das autoridades uma vigilância apertada, porque nós não podemos esquecer que temos limitações, o distanciamento social ainda está em vigor,
e esperamos que até dia 6 de junho, a abertura da época balnear, que é a abertura oficial da época balnear, as coisas estejam estáveis e não haja mais complicações para nós podermos começar um período que esperamos que seja mais frutífero, mais próspero para a região e para quem nos visita. E, portanto, congratular-me, dizer que tenho muita pena que alguns autarcas, nomeadamente o de Chaves, que prometeu reabilitar algumas praias fluviais, o não tenha feito ainda e nem mostra intenção de o fazer para breve, porque é uma grande mais-valia nós podemos desfrutar das nossas linhas de água. E Valpaços, por exemplo, já tem, ali perto da zona de Valtelhas, já tem Miradeses, já tem diversos pontos à beira do Rabassal, que têm aproveitado, ainda não foram classificadas, de certa forma, portanto ainda não têm bandeira azul, esperemos que progressivamente as vão conquistando. Manuela, permita-me interromper. Está aqui, um dos nossos ouvintes a perguntar se haverá erros de candidatura. O Carlos Saldanha está a fazer essa questão. Haverá erros de candidatura aos autarcas de Vila Real? Ou é mesmo não ter ainda condições? Eu não sei a que é que se refere com os erros de candidatura. O que me parece é que se calhar nem foram candidatadas, porque esse se calhar é o problema maior. Se calhar o problema maior nem é a candidatura mal feita, é a não existência de candidatura. Não é? A não existência de candidatura. Porque uma candidatura pressupõe certamente um investimento prévio, pressupõe um arranjo, pressupõe ali até uma alteração ao PDM. Enfim, há determinadas coisas que certamente se fazem a montante. Não é? E, portanto, o que me parece é que nós já tivemos, por exemplo, em Vidago, uma praia fluvial belíssima. Aqui corria muita gente, onde se faziam piqueniques extraordinários. Toda a gente fala daquelas sombras maravilhosas, de estar ali à beira da linha d'água, numa sombra, as crianças, as várias gerações de famílias a conviver. Temos fotografias lindíssimas desse tempo. E eu pergunto, porquê é que hoje nós não temos? Porquê é que deixámos perder e porquê é que os autarcas hoje não fazem questão de reabilitar? Porque os autarcas não podem esquecer que se reabilitarem uma praia fluvial, se oferecerem esse serviço, de certa forma, e que não é um serviço de grande custo, se oferecerem isso aos seus residentes, aumentam a sua qualidade de vida, fixam mais a população, oferecem um momento de lazer, de distensão, que de outra forma terão de ir procurar no litoral e, portanto, estão a valorizar o seu território. Eu acho que há aqui um problema de visão. Olha-se pouco para as linhas de água hoje. Naturalmente, terá de se olhar numa outra perspectiva, da valorização do território e não apenas da rega, e tudo isso é importante. Todas as dimensões, numa zona agrícola como a nossa, a rega também é muito importante. Mas não é preciso olhar para o rio só, não é? Como fonte de água para a rega, é preciso olhar para o rio numa outra perspectiva das diversões. Nós lembramos-nos, há uns anos atrás, de ver gaivotas no Tâmega, de ver embarcações, e os patinhos. Hoje não há nada, hoje é uma pobreza tremenda e, portanto, parabéns ao Distrito de Bragança, parabéns sobretudo a estes 3 concelhos que reabilitaram e valorizaram a sua zona fluvial e fica o desafio para outros autarcas de Bragança e de Vila Real para, de facto, conseguirem esta mais-valia que é uma praia fluvial classificada, não é? Reconhecida pela qualidade das suas águas, pela qualidade das suas instalações. Muito bem. Batista Jerónimo, o ano passado, está-me aqui a dizer um dos nossos ouvintes, o Carlos Saldanha, que o ASIL, o ano passado, na época balnear, recebeu 350 mil pessoas. 320 mil, acho eu. 320 mil? Ele estava aqui a dizer 320 mil. É o número mil. que eu tenho, mas pode... eu se calhar fui lá 10 vezes e se calhar não contaram todas as vezes. Mas acima de 300 mil, acima de 300 mil sim, é um número, sim. É um bom número. Manifestamente estamos a falar por dia de muita gente. Não é? É lógico que é uma mais-valia. É lógico que eu já escrevi até sobre o ASIB é demasiado grande para Macedo de Cavaleiros.
O Azibo tem a importância de trás os montes, porque nem Macedo consegue absorver todo a potencialidade em termos económicos que lhe pode que lhe traz o Azibo. Eu sempre disse e continuo a dizer que o Azibo devia ter um projeto a 20 anos. E se é verdade que Macedo tem lá investido nos últimos, desde sempre, desde o Pescadinho, ao Luís Vaz, ao Braldino, ao Moreno e agora ao Benjamin. Só que o que eles disponibilizam para lá não é aquilo que eles necessitam. Mas a ver se não me foco só no Azibo, para dizer que é um valor acrescentado para todo sempre que há uma distensão, tal e qual como foi dos Caretos, tal e qual como é do Barroso, que já falamos. Quando somos galardoados, é bom. É bom porque corre o mundo. E neste caso não se fica atrás. Também vai correr o mundo, porque temos 4 praias azuis em 3 concelhos. O problema é que contentamos-nos com pouco. 3 concelhos em 26. É verdade. O que é que difere a água de Vinhais, o rio de Vinhais para o do Azibo? O que é que difere o rio Maçãs para o Corvo? Quer dizer, o Tâmega, o que nós devíamos, por exemplo, é focar-nos. Porque é que estes têm bandeira azul? Porque cumprem os 4 critérios, que é ter uma boa informação, ter educação ambiental, quer dizer, as pessoas lá saberem como é que devem proteger o ambiente, a qualidade da água, que eu acho que é generalizada para todo o Trás-os-Montes. Não podemos dizer que esta aqui é melhor que aquela, é toda ela. Nós não poluímos quase, a não ser algumas cidades que não querem investir, e nós sabemos quais são, estão bem identificadas. Todos os dias saem nas redes sociais que estão a poluir os rios. E a gestão ambiental dos equipamentos. Ora, e depois é só candidatar. E este só não é pouco, porque é depois preciso manter, que é o que tem feito estas 3. Portanto, o que estranha aqui é não haver mais praias fluviais com bandeira azul. Por exemplo, Mirandela já falamos, esta do Dr. José Gama. Mas porquê é que não é o parque de campismo? Mais um bocadinho acima. Ou a de Gurribanes, que no Tubela. Por exemplo, o Valpassos tem a Ponte do Rabassal, cá em baixo, que liga com a Bolsa. Porquê é que não é? O Vinhais tem a Ponte de Ceira, tem a Armoris Centro, interpretativo até de pesca, que é uma coisa que está abandonada no Tuela. Não tem um parque de turismo e ainda nem tem parque de campismo. Quer dizer, Vimioso tem a Ponte de Santo Olhão e ainda tem o Rio Maçãs. A Ponte de Santo Olhão para ali muita gente. Porquê é que não investem lá mais alguma coisa? O Bragança tem. Se nós formos à barragem de Gostei, porquê é que não investem lá nada? Não tem uma casa de banho, não tem pouca areia, mas investem pouco, muitas vezes nem é o dinheiro, e temos mais uma praia do Hoje Azul. Ainda temos, por exemplo, mais em Espinhosel aos Moinhos, uma coisa lindíssima. Porquê é que não promovem? Porquê é que não vão lá investir qualquer coisa? Depois, Torre num Corvo, por exemplo, aquela zona cá em baixo do Sabor, que é aquela zona que lhe chamam da Laranjeira, tem todas as condições para ter praia azul. O Carraseda de Anciães, quem desce lá embaixo à Ribeira, eu estou a dizer aqueles que eu conheço e que poderiam ser, quase não precisam de investimento. Portanto, cá embaixo da Ribeira de Carraseda de Anciães, em Freixo de Espada à Cinta, estamos todos a falar na Congida, toda a gente que conhece Freixo diz que a praia de Mazoco, embora mais pequena, que é muito, muito mais bonita. Mas o presidente da Junta, que por acaso é o mesmo de Freixo e que tem dinheiro, porquê é que não investe lá? Porquê? Quer dizer, porque é de Freixo, não pode investir também em Mazoco? Isto não faz concorrência. As praias, quantas mais melhor. Nós temos 3, 4, se tivéssemos 50, mais gente atrairíamos. Por exemplo, agora mudando um pouco, por exemplo, a da Congida, que é uma tristeza também. A gente chega lá, não tem pouco investimento, não tem um parque de turismo onde é que possam ter umas tendas, uns bangalôs, umas autocaravanas. É pobre, não tem um restaurante. O bar das piscinas anda ali assim uma coisa muito a brincar. Pronto. Mas, por exemplo, em Vila Real, em Lamas de Ouro, onde é que, onde é que estão agora as atuais piscinas? Tem todas as condições para ter uma praia azul. Mas porquê é que não tem? Por exemplo, Monte Alegre, as barragens de Pegões. O Vila Pouca da Guiar tem em construção 2 ou 3, uma barragem. Porquê é que não pensam já nisso?
Ribeira de Pena também tem ali no Tâmega, nós vemos cá em cima tanta gente parada. E Mondinho de Bastos, as Figas de Ermelo, só por si já é um monumento. Porque é que não candidatam aquilo? E claro, em Chaves tem 2 ou 3 que a Manuela já falou, mas tem uma que é de Sergirei, que diz que é uma coisa do outro mundo, que está dentro ainda de parte do Parque Natural de Montezinho, com cascata. Pá, é fácil. Senhores autarcas, é fácil. E temos, por exemplo, o bom exemplo da margem sul do Douro. Agora, se é as autarquias que têm de investir, se é as CIMs, seja a do Douro, seja a do Barroso, seja a de Trás-os-Montes, cada vez nós um dia temos que fazer um programa sobre isto, para ver se vale a pena existirem as CIMs e o que é que elas fazem. E depois nós temos o tal Ministério, que é notícia por não ser notícia, que é o contrário dos ingleses, no news, good news. Aqui é o contrário, no news, bad news. Portanto, que em colaboração com o Ministério do Ambiente e a Secretaria de Estado do Turismo, o que é que estão a fazer? Deixo-lhe a pergunta. Mais um dos nossos ouvintes, que está no Reino Unido, faz a seguinte pergunta: que medidas deveríamos tomar nas nossas praias para as tornarmos mais rentáveis e ecológicas? Dando o exemplo da Sanabria, não é? Conseguiu manter a tradição com a inovação. Onde o parqueamento deve ser pago, deve ser cobrado bilhete. João, responde lá a ver se consegues, aqui ao nosso amigo que está no Reino Unido. Antes de mais, boa noite, e boa noite também ao pessoal que nos vê através do Facebook. Bem, o problema da ecologia acho que não é um problema até das praias transmontanas. Acho que não haverá problema até por isso, porque, por exemplo, falamos do Azibo. É uma praia, uma albufeira que se mantém sempre limpa, dá bastante trabalho às pessoas na altura do verão, às pessoas no Maceió de Cavaleiros, que acabam até por trabalho até voluntário, alguns deles, para limpar o areal. Acho que aí, nessa perspectiva, não haverá problema. Até pode-se beneficiar dessa perspectiva, como é no sentido também da Albufeira do Azibo, com a parte toda da natureza e com uma área protegida que é a Albufeira do Azibo, e as outras todas inseridas na natureza como estão. Algo que eu gostava de falar, e os meus colegas que ainda não abordaram, é o facto do Azibo e essas praias ser um ponto de visita e de atração durante o ano todo. É que não é só durante o verão. Pegando no Azibo, sabemos que o Azibo pode ter as mais diversas utilidades para desportos radicais, para desporto, para o turismo pedestre, para passeios, para tudo mais, toda aquela envolvente da Albufeira do Azibo. E aí acho que também é onde é que falta investir na Albufeira do Azibo, é tentar também estender mais para além daquilo que é a praia, ainda que haja algumas limitações por causa da área protegida e acaba por digamos, ser uma barreira a algumas candidaturas, mas acho que importa também valorizar essa parte da Albufeira, pegando nas outras albufeiras, em Freixo de Espada à Cinta, na praia fluvial. É lindo, só o facto de estar inserido no Douro, acho que aí também há que trazer as pessoas mais para cima do Douro, há que fazer medidas atrativas para as pessoas também virem a conhecer o Douro mais para cima e não ficarem somente nas partes da Régua, certo, onde já falamos. Contrariamente também ao que têm dito, eu acho que as praias fluviais têm sido uma aposta a ganha dos municípios em Trás-os-Montes. Até porque existe até bastantes, ainda que não seja de bandeira azul, mas fazendo uma pesquisa simples no Google, conseguimos aceder a essas praias e visitar essas praias e ter ali um dia esplêndido. Falo, por exemplo, em Santa Marta de Penaguião, acho que é Fornelos, há também em Torre de Moncorvo, mesmo estes, na Foz do Sabor, mesmo estes locais não serem bandeira azul, são locais aprazíveis e que os presidentes da Câmara, alguns deles, viram aqui pequenos nichos de turismo e que pudessem explorar. No facto de Mirandela,
o bom aqui de Mirandela é mesmo ser no centro da cidade, o que já não acontece com Macedo de Cavaleiros, que acaba por perder algumas pessoas que vêm do Porto e de outros locais e acabam por visitar a Albufeira do Azibo, passar lá o dia inteiro e não entrar à cidade de Macedo de Cavaleiros, porque vem na ligação direta à A4. Portanto, acho que devia haver aqui talvez uma nova visão de aproximar, no sentido de aproximar o Azibo à cidade de Macedo de Cavaleiros, e talvez por Mirandela, em Mirandela, aí essa já está, é um ponto ganho. O facto de ser só uma cidade extremamente quente e poder ter ali logo no meio da cidade uma praia fluvial é logo uma mais-valia para o Conselho de Mirandela. Por isso, só para dizer ainda, eu só espero que, falando em Covid e nestas limitações que vai haver nas praias fluviais e que se encontra a haver, que haja uma contenção máxima, até porque muitas pessoas podem até pensar que o facto de estarmos no Nordeste transmontano, entre os montes, serem zonas rurais, não com muitos aglomerados, poderem até muita gente trazer, digamos assim, o Covid para o Nordeste transmontano, e aí também haver bastante cuidado no que diz respeito às autoridades sanitárias e mesmo também às autarquias na vigilância e no cumprimento do espaço. Muito bem. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa a esta temática do Azibo. Carlos, sim? António. Do Azibo há muito para falar. Não, das praias. Das praias é diferente. António, criou-se em Portugal pelo facto de nós termos uma extremamente longa costa de mar, muito diversificada, uma tradição muito forte em relação ao facto das pessoas fazerem praia no verão. Acho que o interior não é só Trás-os-Montes, não é só Chaves, como diz a Manuela, é todo o interior. Acho que desde o início não foi o próprio interior que não percebeu isso, foi o país inteiro, foi Lisboa. Repare, o Douro Internacional e o Douro em geral, um rio fantástico, dos mais fantásticos do mundo, sem ter comparação na Península Ibérica, praticamente não tem praias, pequenas coisicas, como estava a dizer a Chico Jerónimo e a Manuela, pá, são investimentos simples, não custa nada, pá. E depois, a classificação bandeira azul, vem de per si, não é? Há ali um quadro de normas a respeitar, que não são assim tão complicadas, que têm mais a ver com a qualidade da água do que propriamente com a qualidade das infraestruturas, para que ninguém pense que as nossas praias de mar nasceram logo todas de bandeira azul. Investiu-se muito milhão nas praias da costa portuguesa. Quando uma pessoa vai hoje à Praia da Rocha e foi há 30 anos à Praia da Rocha, valha-me Deus, a diferença são muitos milhões. Não é? Portanto, eu acho que nós, agora com o sabor a ter estas albufeiras todas, que não avançam essas coisas do turismo, não avançam. Pá, foi feito um conjunto de protocolos com a EDP, com os exploradores e não sei quantos e tal. Epá, mas aquilo não tem avançado. No Douro Internacional, para falar da Congida e daí para cima, há condições fantásticas. E vou-vos a dizer uma coisa, pá. Eu admiro as pessoas que gostam do mar. Eu não sou um grande admirador do mar. A mim dizem que o cheiro que é coisa fantástica e tal. Será verdade. A mim o cheiro a feno do interior torna-me muito mais feliz. E depois há outra coisa nas praias do litoral, Jerónimo, que é o sal.
Percebes? Eu sal gosto dele no arroz, nas batatas e tal. Agora muita gente o sal, não é? Agora, um gajo dar um banho numa praia fluvial que não tem sal... Não... João, o que é que parece? Pronto, tudo bem, há consumidor para tudo. Mas acho que nós temos que fazer um caminho nesse aspecto, como dizia o Jerónimo e a Manuel, simples. Não é? Simples. Os critérios são demasiado simples. Em todos os distritos, em todos os concelhos, há sempre um real. Outro dia falámos na Nacional 3. Valha-me, Virgem Santíssima. Há sítios que atravessam a Nacional 3 de rios de água cristalina, que é uma coisa do outro mundo. Onde estão as praias fluviais? Mas vejo os carros à beira da estrada, que estão lá embaixo no rio, as pessoas. Pois, mas já viste, não tem nem bandeiras azuis do Porto. Mas nem do Sporting. Há uma coisa que não falamos. Todos estes sítios que nós conhecemos, em que são praias fluviais e que não são bandeira azul, são um perigo para as populações. E todos os anos morre muita gente nessas praias. Porque eu penso que um dos investimentos maiores, além da casa de banho e da candidatura, as câmaras têm duas obrigações. Uma que é os nadadores salvadores e outra que é a limpeza. E só por isso, será que é por isso que eles não se candidatam? Jerónimo, as piscinas municipais são obrigadas a ter nadador salvador. Hã? As piscinas municipais têm que ter. São obrigadas e não a só. ter. E não só, as privadas também. Portanto, desde que se pague a entrada, desde que se pague o ingresso, tem que ter os salvadores. Agora, até só pela vida das pessoas, eles deviam fazer lá um investimento e nem ter que ver as pessoas ir ali para trás da carvalheira Jerónimo, ver as necessidades. Não há que falar mal, nós só estamos a dar ideias. Pá. Não, eles ainda não tiveram esta ideia. Para o ano vai toda a gente agarrar. Quem fala mal és tu quando depois a falar mirandês. Quando depois a falar mirandês é que falas mal. Ok. Eu fico marcado, Paulo. Amigos, está engraçada a conversa, sim senhor. Essa história do sal, essa história do sal, pá, que falaste aí, é muito interessante. Por falar nisso, por falar em sal, sal é um dos ingredientes que usam ali para vinhais, para salgar o fumeiro também. E vamos agora mudar para vinhais. Vamos falar de vinhais. Vinhais é um concelho, pertence ao distrito de Bragança, onde está inserido também o Parque Natural de Montinho, divide com Bragança também o Parque Natural de Montinho. É um concelho muito rural, um concelho extenso, dos mais extensos do Nordeste, e com aldeias já na fronteira, muito longe, digamos, quase da civilização, se posso assim dizer. E porquê é que estamos a falar de vinhais? Estamos a falar de vinhais porque hoje lançamos no nosso site os 54 factos estatísticos que nos falam de vinhais e que fazem um retrato do concelho de Vinhais. E, essencialmente, o resumo dessa reportagem fala de que Vinhais está a receber muito turismo. É um concelho turístico devido às suas atividades e às suas feiras que conseguem atrair gente para esse concelho e para Vinhais. Portanto, são um fator distintivo durante o ano. Temos Vinhais como capital do fumeiro, logo faz uma feira do fumeiro excelente, uma das melhores de Trás-os-Montes. Depois tem também uma feira que é a Feira da Castanha. E também tem um parque biológico que também chama muita gente, também atrai muita gente. Caríssimos, João, esta vez começo por ti. João, quando olhas para Vinhais, o que é que te vem à mente logo? Fumeiro. É isso mesmo. Exato. É assim que funciona mesmo a marca do concelho, não é? E isto demora muito tempo a fazer-se e dá muito trabalho para quando uma pessoa pensa num determinado concelho e associar a um evento, porque a coisa esteve bem feita e tem estado a ser bem feita. Quanto aos números que são positivos relativamente ao turismo, justifica-se facilmente por o número de eventos, certamente, que existem em Vinhais. Quer dizer,
A Rural Castanha, que é a Feira da Castanha, estive a ver 40 mil visitantes. A Feira do Fumeiro, cerca de 100 mil visitantes. E depois ainda há os Diabos à Solta, os 1000 Diabos à Solta, também uma festividade associada ao Carnaval, que traz milhares de visitantes. E ainda ao Parque Biológico, quer dizer, todas estas atividades e são espaçadas durante o ano, ou seja, não são atividades muito concentradas num determinado período, faz naturalmente que haja bastantes turistas a ir a Vinhais. Relativamente ainda aos dados que o António hoje nos dá a conhecer na reportagem do Diário Trás-os-Montes, infelizmente acaba sempre uma pessoa por ficar triste relativamente ao envelhecimento das zonas do interior e Trás-os-Montes e aqui, sobretudo no Concelho de Vinhais, porque o Concelho de Vinhais é de facto o concelho mais envelhecido de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Concelho de Vinhais perdeu 14% da população de 2010 a 2018, salvo erro. É muita gente que perdeu este concelho e, além disso, também estive a ver, o ganho médio mensal também é o mais inferior da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, que também está associado ao próprio envelhecimento e ao facto de haver mais pensionistas, mais reformados e a vida agrícola e rural associada ao concelho. Por isso, por um lado, está a ser bem feito o trabalho no que diz respeito ao turismo, que é de facto a via com que nós podemos colmatar estes números e apresentar assim uma solução para estes concelhos rurais e envelhecidos da região transmontana. É de facto apostar no turismo e apostar na valorização do nosso produto, porque Vinhais hoje é responsável por a maioria da produção de castanha de Portugal. Quer dizer, e associado ao bom produto, tem também estas festividades que acabam por valorizar e reconhecer o produto da terra. Só também para dizer que é engraçado que nasceram mais crianças, por isso pode ser que podemos estar otimistas quanto ao futuro, esperamos que assim seja. Mas de reforçar, só para terminar, que acho que é mesmo o turismo e são estas festividades que alguns concelhos ainda não conseguiram alcançar esta meta, porque de facto Vinhais, em termos do que diz respeito ao fumeiro e à castanha, é um dos líderes nacionais, por isso há ali muito trabalho e há ali muito investimento também por parte da autarquia e isso também deixa aos outros municípios para apostar e valorizarem os seus produtos. Manela, vou-lhe lançar aqui uma pergunta engraçada, que é assim, está aqui um dos nossos ouvintes a dizer o seguinte, que a feira do Fumeiro de Vinhais é claramente a melhor de Trás-os-Montes. Sei que também aí a de Montalegre e a de Ticas, também elas... Também são a melhor de Trás-os-Montes. Também tem um caminho perigoso. É perigoso, mas eu acho muito bem que as pessoas digam isso. Eu acho muito bem. Manela, o que é que acha? Eu acho que a marca da Feira do Fumeiro de Vinhais conseguiu fazer-se mais cedo. Aprecio muitíssimo também o Fumeiro de Montalegre e, naturalmente, o Fumeiro de Valpaços, o Fumeiro de Chaves. Acho que Montalegre, no Alto Tâmega, também conseguiu afirmar-se mais cedo que os outros concelhos. Acho que, efetivamente, no distrito de Bragança foi Vinhais. O fumeiro não será muito distinto dos concelhos para os outros. Eu sou natural do concelho de Valpaços, moro no concelho de Chaves e conheço bem o fumeiro de Boticas e o de Montalegre, porque é uma coisa que eu gosto e normalmente os transmontanos é uma coisa que consomem e de que gostam e habituamos a consumir esses produtos desde a infância e, portanto, vamos apurando também o gosto e sabemos distinguir aquilo que é um bom produto, um produto elaborado de uma forma, não é, mais tradicional ou uma coisa já mais industrial e, portanto, e sabemos fazer essas distinções. Eu, efetivamente, reconheço que Vinhais apostou na marca e, como disse o João e bem, demora a fazer-se, demora algum tempo, é preciso algum investimento, é preciso campanhas, é preciso apostar muito no marketing. E acho que alguns municípios, e voltamos aqui a um tópico que já abordámos num dos programas antigos,
Alguns municípios não sabem vender a sua imagem, não sabem vender os seus produtos. A este nível, Vinhais conseguiu criar imagem, conseguiu afirmar o seu fumeiro. Há pessoas que vêm de muito longe para ir à feira do fumeiro de Vinhais. Hoje já começa a acontecer no Alto Tâmega, com Montalegre, com Valpaço, já era a feira do Folar, mais que atraía mais gente. É importante afirmar a marca. É importante dinamizar, criar estes eventos. É indiscutível que estes eventos atraem gente, mas nós estamos agora com um novo desafio. Nós vamos ter de nos reinventar, porque chegou a altura da Páscoa e toda a gente queria o folar de Valpaços e não houve a feira do folar e foi uma decepção para produtores e para consumidores que moravam longe e que tiveram depois alguma dificuldade, porque nessa altura nem sequer conseguiam vir a este território para adquirir, não é? Portanto, não podiam deslocar-se. Alguns conseguiram encomendar e fizeram chegar de autocarro ou por outro meio, ou por correios, mas foi muito difícil. Nós não sabemos o que vai acontecer no outono, não sabemos o que vai acontecer no inverno e os municípios têm agora um novo desafio de, efetivamente, conseguirem criar canais para facilitar o escoamento destes produtos. Porque nós sabemos que os produtores vão fazer os possíveis para continuar a produzir. Nós temos o melhor fumeiro do mundo, temos produtos maravilhosos e Vinhais é também aqui um exímio exemplo. Nós estamos a falar especificamente neste concelho e é de facto um exemplo excepcional. Mas é preciso que os municípios depois consigam ajudar os produtores a escoar o seu produto. Não é? E é o desafio que se coloca agora, como fazer criação de plataformas digitais onde o consumidor possa encomendar diretamente ao produtor, arranjar mecanismos, pensar com antecedência, não é? Para ajudar, de facto, a que não haja uma quebra neste setor, porque se há uma quebra neste setor é terrível. Nós já estamos a sofrer com a quebra no setor do turismo. E tudo o que é hotelaria, alojamento, não é? Desta região já se está a ressentir muito, restauração, etc. Se nós acrescentarmos uma quebra também ao nível do fumeiro e destes produtos endógenos, então estaremos em grandes dificuldades. Creio que aqui os municípios podem ter um papel muito importante. Eu gosto particularmente de Vinhais, eu acho que é uma vila simpática. Agora, uma coisa que se nota a olho nu é, de facto, o envelhecimento da população. É o despovoamento das pequenas aldeias. Aldeias que não têm quase ninguém. Nós vamos a Montezinho, passamos em determinadas aldeias e nós vemos quase mais animais do que pessoas. Não se vê quase ninguém. Eu não sei também se o Parque Natural de Montezinho está a ser aproveitado como podia. Também não sei se, tendo ali a fronteira com Espanha, se estão a conseguir trazer mais espanhóis cá ou se é o contrário, se é mais gente do lado de cá que vai para o lado de lá. Os territórios de fronteira têm sempre este desafio. Nós temos de ser capazes de atrair, não é? E temos também de ser capazes de beneficiar do melhor que o país que conflui ali connosco tem. Mas o que mais me impressiona quando vou a Vinhais é, de facto, este envelhecimento da população, o despovoamento das pequenas aldeias, algumas quase desertas, e a riqueza da fauna e da flora, que é qualquer coisa que impressiona. No parque, não é? Ou no Parque Natural de Montezinho todo, nesse parque biológico, mas em toda a região. Nós encontramos aves, canoras lindíssimas, o chilrear dos pássaros, a calma, um ribeiro que corre, um burro, um rebanho na pastagem, ainda se vê, não é? Com muita facilidade. E são imagens idílicas de um trás-os-montes que nos vem da memória e que nos traz as melhores memórias da infância e que algumas pessoas interpretam como atraso. E eu acho que é muito mau, é um preconceito terrível que tem de se perder. Porque isto é que é qualidade de vida, não é? Estar numa sombra, num recanto de uma pequena aldeia, a ouvir o chilrear dos pássaros, a ouvir um rio de água corrente ou um ribeiro, a ver os animais no pasto, isto é efetivamente qualidade de vida. O Concelho de Vinhais, a esse nível, tem ainda muita qualidade de vida, tem paisagens lindíssimas,
tem uma fauna e uma flora extraordinárias, precisa de mais dinâmicas, precisa de mais gente, precisa de mais jovens, de mais crianças, é verdade. Esperemos que esse sinal do aumento dos nascimentos seja para se manter, porque é um bocado o problema de que padece todo o nosso interior, como dizia outro dia no programa anterior o Jerónimo, é o despovoamento, é o envelhecimento, é a redução progressiva de serviços, e assim se vai esvaziando o interior, não sabemos até quando. Nós também não podemos deixar uma nota de pessimismo. Acho que todos temos de acreditar e de realismo, que nós acreditamos no nosso território. O poder central é que não acredita. Eu acho que não acredita porque não o conhece. Porque se o conhecesse, acreditaria. Mas é o desconhecimento, ou é o conhecer mal, é o conhecer só quando se vem a um evento e vai-se ao evento e entra-se no carro com o motorista e vai-se embora e não se vê mais nada. É isso que faz com que se tenha algum preconceito relativamente ao interior. Porque, de resto, quando eles levam as cestinhas carregadas com o que de melhor a nossa terra tem, eu tenho a certeza que eles apreciam, não é? E sabem dar valor aos produtos, mas depois não sabem o trabalho que dá, não sabem as condições difíceis em que a nossa gente trabalha, e é isso que nós temos também de valorizar, e é para isso que temos de chamar a atenção a nós que vamos tendo voz, dar voz àqueles que não a têm, mas que têm um saber ancestral extraordinário e que continuam a perpetuar uma imagem de um Trás-os-Montes e Alto Douro, desta belíssima região, até aos nossos dias. Batista Jerónimo, há aqui um ouvinte que coloca a seguinte questão. Qual é a solução? Ao programa. Sim? Coloca ao programa. Sim, ao programa, e eu, como és a pessoa a seguir, lanço-te assim. Qual é a solução para fixar jovens ali? Quais são as políticas a fazer que possam ajudar a fixar jovens em Vinhais? E podes falar de Vinhais, como é óbvio, não é? Desenvolver o tema. Para fixar jovens, é a fórmula mágica. Jovens, só há uma hipótese. E toda a gente sabe qual é. É criar emprego. Como é que se cria emprego? Valorizando o que temos, acrescentando valor. Nós não podemos estar pegar na castanha em bruto e mandar e exportá-la. Temos que, se calhar, investir nele e depois vender o produto acabado. Nós não podemos, por exemplo, não pode haver turismo de um dia, que as pessoas vão à feira de Vinhais, ao fumeiro, e de manhã e à noite vão embora. Não podemos ir à feira da castanha e vão embora. Agora, Vinhais tem feito muito, se calhar até dos concelhos que está a lutar mais. E eu, pondo-me aqui a pensar, vi que Vinhais teve 4 presidentes de Câmara, e todos eles diferentes. O primeiro tratou de arruamentos e de água canalizada e de saneamentos, não fez mais nada. O segundo, bem, e é o presidente dos afetos, que era necessário porque o outro era muito distante. Põe Vinhais a sorrir, põe Vinhais a pensar num futuro. Bem, o terceiro, o Américo, e o anterior tinha sido o Carlos Taveira, vem o Américo e diz, um jovem dinâmico, e investe sem gastar muito dinheiro, e dinamiza a marca, a Feira do Fumeiro, dá um engrandecimento à Feira da Castanha, inclusive entra no Guinness com o assador, o parque biológico, com ele e a mulher. Quer dizer, eles têm investido, mas também não há muito a lutar contra esta tendência, porque nós estamos sempre por facilitismo, vender, não criar valor. Agora, Vinhais, se calhar até é das que têm perdido mais, o João Batista já falou sobre isso, e eu também vi os números, do ano melhor, de 1950 para 2018, perde 66% da população. Quer dizer, quando nós, e de 2011 para agora, perde os 13%, ou 12%, ou 14%, o que ele diz. Mas quando nós temos desempregados dos 329, dos 235 e reformados 4.148, nós temos 53% de pessoas, quer dizer, que já fizeram ou ainda não fizeram. E temos 46% que estão a tentar fazer. Quer dizer, quando nós vemos isto desta maneira, é lógico que isto não está fácil para Vinhais. Agora, o que é que eles não aproveitam? Por exemplo, é o maior produtor de castanha. Disse o João Batista e bem.
E isso é uma riqueza muito grande para a nossa região. É o 26º Conselho Maior de Portugal. Quer dizer, é dos maiores de Trás-os-Montes. Tem um castelo que há de cair e pouco divulgado. Quando cair, se calhar acabamos de andar a numerar as pedras para ver o que é que aquilo é. Quando tem uma cidadela que também podia também ser vendida, não é? E depois, se calhar, em termos de paisagens e montes, se calhar também é das mais bonitas, todos nós que apreciamos isso. Agora, quando é que Vinhais perdeu o comboio? Eu acho que foi quando não se aliou à Hurtado e lutou pela A7 chegar a Bragança por Vinhais. Porque se havia mais um empenhamento, tanto de Chaves, de Vinhais e de Bragança, para ligarmos, já tínhamos falado outro dia, para ligarmos Vinhais a Chaves e a Bragança com a A7 e o IP4 eram tirados os pontos negros, ficávamos com 2 vias, ficávamos muito bem. Claro que depois era preciso o IP5 e o IP2. Agora, a Manuela falou, e bem, tem 2 fronteiras. Vinhais, que é a fronteira da Moimenta e a da Lomba Godinha. Mas é uma barreira. Aquela estrada tão sinuosa, quer dizer, é uma barreira para as pessoas irem lá. Eu, por acaso, já fui 3 ou 4 vezes, ou meia dúzia de vezes, por cada lado. Mas é preciso estar bem disposto e com tempo. Coisa que, se calhar, nem de um lado nem do outro terão. Mas depois chegam a Vinhais, podem lá dormir? Não podem. E sem ser nas feiras, aquilo, no ser o parque biológico, tem muito pouco. Portanto, é preciso, se calhar, mais algum investimento. Agora, Vinhais tem uma coisa, é que nunca tentou ocupar o espaço de ninguém. Eles fazem a Feira do Fumeiro como ninguém, a Feira da Castanha, o Parque Biológico, mas tentaram nestes últimos anos ser imitados por toda a gente. Parece que tem que haver concorrência, e não tem que haver concorrência, porque celebram a festa da cabra e do canhono, não é? Canhoto. Do canhoto em Sedões. Em Sedões. E não é. Embora se tivessem aliado a Bragança e a Espanha para pôr a máscara à frente e gastaram, diz que €1 milhão, à frente de Podense, mas não é por isso que eles deixam de fazer as festas deles, as festas do solstício do outono, não é? Que eles chamam. Este ano até teve o Zé da Fonte a fazer para lá uma coisa interessante lá para fazer a queimada, mas o que importa é, eles tentam ser copiados por toda a gente e eles não tentam rivalizar com ninguém. Agora, eu por acaso gostei de ver o livro do Rui Madureira e do Hélder, qualquer coisa, acho que é o Hélder, em que eles retratam bem ali o que é aquela festa e não é muito longe, não é muito diferente da de Podense. Acabo por dizer que Vinhais tem todo o potencial, e esse amigo que perguntou o que é preciso fazer é mesmo criar emprego, e não estejam à espera. A Manuela continua a dizer que se calhar que é o Estado e outros mais que têm que investir. Claro que tem, mas eles não vêm cá só de carro e vão embora para baixo sem saber o que há aqui, porque nós temos no governo, devemos ter entre secretários de Estado e ministros 7, 8, 9, daqui de Bragança são 5, mais alguns de Vila Real. E depois quantos deputados temos? 5 de Vila Real e 3 de Bragança, 8. Então o que é que essa gente não leva nada, nem traz? Não é assim. Nós temos que... As autarquias têm todos os meios à disposição deles para fazer. E têm que ver, cada vez que estão a investir, continuamos sempre na mesma. E para investir é preciso ou que o Estado ou que a Europa participe com 80%, 90%. E o dinheiro da autarquia? Já nem digo para o que é, porque toda a gente sabe. Agora vamos passar ao Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, o homem aí da máscara, o homem ligado aí às tradições de inverno, será de realçar também que Vinhais também tem, que é a Cabra do Canhoto, já falou, que o nosso ouvinte Rui Madureira fala da globalidade das festas de inverno, que são mais do que a Cabra e o Canhoto, não é?
também temos Osilhão e mais outras aldeias. Rebordelo, os Máscaras também. Sim, os Máscaras, sim. É uma tradição muito forte também em Vinhais e depois termina. Eles de facto iniciam a tradição das festas de inverno com a cabra e o canhoto e depois terminam com os diabos, passando depois por todo Trás-os-Montes e termina com os diabos na Páscoa, não é? Na Páscoa não, no Carnaval. No Carnaval. Carlos, és o homem indicado para falar sobre isto. Opa, eu acho que aqui... Uma coisa, porque é que hoje a máscara está do lado esquerdo, costuma estar do lado direito? Ou por outro, costuma estar do lado direito e hoje está do lado esquerdo? Está-se a meter contigo. Jerónimo, eu só fiz isso a ver se tu reagias. Eu fixei. Ainda bem que sim. Uma provocação. Qualquer dia vai expô-la para falar. Aquela coisa dos gregos e dos troianos, da esquerda e da direita. Há que votar um cachico para cada lado. Pá, pronto. Ninguém... Estou a ver que vais ser candidato, já queres agradar a todos. É possível. É possível. Uma pessoa não for má e não quiser mal a ninguém, não há razão para não agradar. Olha, António, eu acho que há algumas coisas que estão cristalizadas há demasiado tempo. E isso significa a continuidade das coisas, porque sim. Porque sim. Por exemplo, há uma coisa que nós vemos ali nos números todos que se chama rendimento médio do concelho. E este rendimento médio é comparado ao maior que temos em Portugal, que não tenho a certeza, mas é capaz de ser Lisboa. E então, o rendimento médio do concelho de Vinhais anda, tal como andava o de Freixo, e o de Alfândega, e o de Mursa, que já tínhamos analisado, à volta de 300 e poucos euros mais baixo. Pronto, do ponto de vista, como diz o espanhol, del contao, é verdade. Mas, se calhar, com o rendimento médio que se tem em Vinhais, consegue-se fazer tantas ou mais coisas com o rendimento médio que se tem em Lisboa. Se calhar, com o rendimento médio que se tem em Vinhais, consegue-se ter uma vida melhor do que se tem em Lisboa. Porquê? Porque uma casa em Lisboa custa... uma casa não, um quarto custa 400 ou 500 euros em Lisboa e em Vinhais uma casa de gente custa 100 euros ou 150 euros ou coisa do estilo. E por aí diante, não é? Não vou dizer as coisas. Portanto, há que ter também a capacidade de dizer que isto do rendimento médio não é bem assim só os números. Nós temos um casal jovem que vive em Lisboa, com ordenado mínimo, e que está afogadico, até já por cima do nariz a bater lá água e não consegue respirar. E se calhar que se tiverem os dois o ordenado mínimo em Vinhais, se calhar até não conseguem fazer grandes fortunas e grandes coisas, mas se calhar conseguem ter uma vida mais desafogada. E isso é relevante. E nunca ninguém tem falado nisso até hoje. Nós vemos os nossos jovens ir para o litoral, ao Porto, para a Leiria, para Coimbra, para Lisboa, para não sei o quê, que vivem lá como uns desgraçadicos. O que levam é o cabaço que levam todas as semanas e que vêm a buscar aqui aos pais. Diz Jerónimo. Não podes generalizar, também há para lá gente que vai à procura de grandes empregos, de melhores empregos e que ganha bom dinheiro. Não é? E aqui não há empresas que paguem bem. Eu estou a falar do rendimento mínimo. Percebes? Estou a falar do que diz a média, do que diz a estatística. 900 euros, então. Pronto, percebes? Estou a falar disso. Não estou a falar dos outros. Percebes? E é preciso ter isto em consideração. Da qualidade, não só daquilo que ganhamos, mas também da qualidade. Agora, como dizia o João Acachico, Miranda e Samora não se faziam numa hora. Estas coisas demoram. Há um tempo.
Vinhais, é verdade, que, como disse o Jerónimo, apostou numa fileira, bem, apostou há muito tempo, não tem feito concorrências aí em festas, festinhas, feiras e feirinhas com ninguém, e tem-se afirmado porque se tem diferenciado, quer do ponto de vista do formeiro, quer do ponto de vista da castanha, quer ultimamente do ponto de vista dos rituais com Sidões e com os diabos. Com 1000 diabos, aquilo é fantástico. Eles têm conseguido ali uma coisa bem organizada, que está fora da agenda de todas as outras festas das máscaras. E isso é o que é preciso. É a diferenciação. Nós sabemos. E eles apostam nas coisas deles. Agora, eles, do ponto de vista dos números, nós tornamos ao mesmo. São sempre os mesmos números de todos os municípios do interior, de norte a sul, e de Espanha, e da Europa, dos municípios do interior. Desgraça. Do ponto de vista, sobretudo, que eu chamo a doença demográfica. Mas no resto, há uma fileira que, quando estudamos na universidade o desenvolvimento, por onde se empeça, é sempre por o mesmo lado. A Europa, antes de ser este continente fantástico que invadiu todo o mundo e trouxe riquezas de todo o mundo para cá, e por isso que ela é agora o continente mais rico do mundo, antes disso, é um continente, depois de passarmos os Pirineus e de irmos até a Áustria por estrada, coisa mais, eu que sou geógrafo, coisa mais fantástica é sempre planície, nunca uma montanha, é sempre terra preta, funda, arável, rios onde corre leite e mel. É uma espécie de Mesopotâmia moderna. Portanto, foi aí que se acumulou mais riqueza. E esse inicial desenvolvimento foi através da fileira do agroalimentar. Não há hipótese. É por aí que se empeça. Depois, claro, a bacia do Ruhr, ali em Frankfurt e toda aquela zona, porque tinha carvão e tinha aço. E com carvão e com ferro, eles fizeram aço. Com aço. Fizeram as máquinas melhores que existem à face da Terra. Agora, há que começar por uma ponta. Nós hoje, como dizia a Cachica Manuela, do ponto de vista do fumeiro, nós temos aqui em Trás-os-Montes 3 grandes tipos de fumeiro. Temos o vinha de alhos e temos no sul o água de alhos. E pelo meio temos o misturado. Quanto mais para norte, mais vinha de alhos, mais frio. Quanto mais para sul, mais água de alhos. E pelo meio temos aquela mistura. E todos são bons. Então lá na tua terra não se diz adobe? Não. Não, é vinha de alhos. É vinha de alhos, água de alhos. Água de alhos. Nós não pomos vinho, Jerónimo. Mas aqui também se diz adobe. Mas nós não, nós chamamos o sursa. A sursa é a mesma palavra que existe em francês e que existe em espanhol, que é salsa, ou sauce em francês. Que é uma palavra que existe em todo o mundo, que é salsa. É molho. Só não existe em português, que é molho. É. Nos outros países todos, até no Japão. Mas difere, essa parte é que difere, do norte e do sul. Nós é com vinho e outra é com água. Água e vinho. E alho e pimentão. Depois, se fores aí a Bragança, já misturam água e vinho. Se fores para Montalegre, já só põem vinho. Quer dizer que o fumeiro de Montalegre é negro, como um tição. Muito escuro. O daqui de Miranda, Vimioso, Mogadouro, é mais clarico. Só tem água, não tem vinho. De águas vivas, não é? Que faz, também fez nome. Tudo é bom, tudo é fantástico. Eu, se for a Vinhais, ou se for a Montalegre, ou qualquer sítio, que eu, pronto, como tu, também temos corrido um bocado a estes sítios, o fumeiro é fantástico. E sabes que eu estive 2 anos a viver na França, em Paris. E quando vim, dizia-se assim, nós temos o fumeiro mais fantástico do mundo. E eu dizia, mas não se encontra onde eu comprar. Para que nos serve ter o fumeiro mais fantástico? Portanto, há um caminho que nós temos a castanha mais fantástica do mundo. Uma produção de uma qualidade. Eu acho que Vinhais, Bragança, Valpaços, têm estado a fazer o seu caminho. Agora, estas coisas que me dizia hoje mesmo,
Não é de um dia para o outro, pá, demora. Se calhar estaremos a andar muito lentamente. É verdade, é verdade. Eu gostava de andar muito mais rápido. Opa, mas pronto, eu acho que esta grande inversão, nós andamos a perder população do interior para o litoral durante 500 anos. Trás-os-Montes começou a ceder população ao litoral no início dos descobrimentos. E com os descobrimentos foi preciso povoar todo aquilo que descobrimos. E foi sobretudo Trás-os-Montes e a Galiza que cederam população. E desde esse tempo que nós estamos a perder população. Ora, é um ciclo tremendo. São 500 anos. Como é que tu resolves 500 anos em 2 dias? Agora, inverter este ciclo é muito complicado, não é de um dia para o outro. No dia em que esta expressão que existe hoje, que é a expressão da qualidade ambiental, que é a expressão da qualidade em vários aspectos, da qualidade dos produtos, da qualidade de vida, da qualidade do ar, no dia em que os jovens realmente começarem a valorizar esse aspecto, eu acho que nós podemos inverter essa tendência. Porque, senão, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E esta questão dos festivais e das feiras, pá, são questões que eu chamo um bocado o canto da sereia. Eu tenho, como sabeis, um hotel rural e o problema não é o enchê-lo quando há uma feira em Miranda ou um festival em Xandim ou coisa deste estilo, ou 5 vezes por ano. O problema são 365 dias por ano. Isso é que é o problema. Agora, já fizemos alguma coisa. Já fizemos um cachico de caminho. Eu acho que houve um grande ciclo de festas que demorou 1000 anos, que foram as festas dos santos, as festas religiosas. Demoraram 1000 anos. E ainda há a questão de 20 anos que eu, onde era jovem, aqui em Xandim, havia todos os santos tinham mordomos e todos os santos tinham festas. Agora já sou praticamente uma santa que tem festa, que é a Santa Bárbara, e já está a atravessar um conjunto de problemáticas difíceis. Portanto, há outro ciclo de festas que está a nascer, que são estas feiras dos produtos, que são os festivais intercélticos, disto e daquilo, não sei quantos. Estamos a iniciar um novo ciclo. Opa, eu espero que este ciclo se aprofunde. Os autarcas cada vez mais tenham noção disso. Mas eu continuo a dizer que, contrariamente a um cacique ao Jerónimo, que não é normal que o nosso governo tenha grandes investimentos e grandes olhos para o litoral. Opa, e não faça a mesma coisa com o interior. Somos todos filhos portugueses, pá. Muito bem, muito bem. Deixa-me só já vamos com 1h12, ok? Mas deixa-me só responder aqui a se eu tenho alguma pessoa que me diz que falei dos 3 presidentes e que me esqueci de um. É verdade que me esqueci do Luís Fernandes, o atual, mas também sobre este ainda não há muito a dizer. Tem 3 anos, vamos ver se também deixa história. Os outros deixaram, vamos ver se este também deixa. E depois dizer que o livro, afinal, é escrito por Rui Madureira e Hélder Ferreira, Festas e Rituais. E não falamos da pessoa mais importante, não falamos da pessoa mais importante nos dias de hoje que estudou em Vinhais no seminário. O nosso pastor Dom José. Para ele também, para Vinhais também um agradecimento. Bem, e vamos terminar de falar de Vinhais. Para a semana vamos falar de Mirandela, mas agora queria-vos ler aqui um bocadinho, uma passagem de um livro, se me permitis, que é para vocês ficarem a pensar. Porque andamos sempre aqui a falar na mesma coisa, na desertificação, que não há gente, que estamos todos idosos. Há aqui uma pessoa que chamava-se João Vilares, e no jornal Trás-os-Montes, em 1937, opina sobre a solução que encontra para o desenvolvimento do Nordeste. Trás-os-Montes, região de turismo, faz a pergunta. Em 1937, fala da beleza da paisagem, da afabilidade das pessoas e, ao mesmo tempo, que indica os monumentos que merecem ser visitados. Diz ele assim: convém referir que a falta de estruturas se mantém até hoje. Portanto, na altura falava-se da falta de estruturas. Agora já temos estruturas. Mas diz ele assim, e continua: a desertificação dos campos, a sangria de gente nova foi-se engrossando e hoje as aldeias de Trás-os-Montes têm maioritariamente idosos. A pirâmide demográfica está assustadoramente invertida.
1937. Estamos com os mesmos problemas passados não sei quantos anos. Isto é só uma curiosidade. E vamos acabar, já estamos quase com 1h15. Vamos acabar com um tema, cada um, só um bocadinho, 2 ou 3 minutos cada um, porque é um tema que não tem a ver com Trás-os-Montes. Também tem a ver com Trás-os-Montes, mas não é um tema do país e nós não costumamos falar muito do país aqui. Mas vamos falar porque é engraçado que já toda a gente anda a falar nisto, que é as presidenciais. De repente, estamos todos a falar nas presidenciais. Mas afinal, João Batista, o que é que se passa? O que é que se passa? Estamos todos já com vontade de votar. Eu acho que ainda é um bocadinho prematuro para falar disso, até pelos tempos que hoje em dia as pessoas estão preocupadas e que os portugueses estão a tentar ultrapassar pela falta de emprego, pela economia, etc. Mas, pelos vistos, também a própria ligação social trouxe isso a barulho, também a propósito também da citação de António Costa e de mostrar, pelos vistos, uma certa, como é que eu ia dizer, ele parece indicar querer apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que não foi bem isso que António Costa disse. Eu vou dizer a citação que esteve em causa, foi uma citação numa visita à Alta Europa, em que o primeiro-ministro diz apenas: proponho que a data para a terceira visita seja para o ano, no primeiro ano do segundo mandato do Presidente da República. Esta citação apenas diz o lógico que todos sabemos: quem vai ganhar as eleições das presidenciais é Marcelo Rebelo de Sousa. Então, mas não não vale a pena haver mais candidatos? Isto está decidido. Para que é que são as eleições? Para umas eleições decididas. Ainda não acabei. Para umas eleições decididas vale a pena já não haver candidatos? João, não, o que eu quero dizer é que isto aqui vai gerar um conflito em termos do partido interno, que é no sentido de, então, se o primeiro-ministro diz esta citação, se demonstra este apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, por um lado, há aquele conflito no que diz respeito ao PS e à esquerda, que é apoiar um candidato de direita, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Por outro lado, há também aquele conflito que já existe entre personalidades dentro do partido, eu agora estou a falar nomeadamente no Partido Socialista, entre Francisco de Assis, nomeadamente com António Costa, até porque o Francisco de Assis, não se lembra, até ele próprio oposto um pouco à geringonça, a dizer que o Partido Socialista perdia perdia a identidade de um Partido Social-Democrata e cedendo à esquerda radical, etc. E ele próprio também foi ele que lançou a campanha da Ana Gomes. E a própria candidatura, que ainda não se chegou a verificar, da Ana Gomes. Por isso, quanto a isto, eu acho que, ou seja, sabemos que a priori, quem vai ganhar as eleições é Marcelo Rebelo de Sousa pelo índice de popularidade e por as sondagens que indicam isso. Não sabe ainda a percentagem com que vai ganhar. Por outro lado, temos a falta de candidatos. E existe esta falta de candidatos porquê? Justamente por esta lógica de pensar que a presidencial está atribuída a Marcelo Rebelo de Sousa e alguns partidos não se querem assim comprometer e apoiar um candidato logo à partida derrotado. Isto é a minha opinião. É o grau zero da política, não é? E depois temos aqueles candidatos que é Ana Gomes e André Ventura, que acho que aqui é que vai haver um pouco também de despique eleitoral, porque ambos atuam com a mesma com narrativas semelhantes, não é a mesma narrativa, longe disso, mas com narrativas semelhantes no que diz respeito, por exemplo, à corrupção e a posições políticas relativamente a algumas personalidades, como é o caso do Rui Pinto, salvo erro. Portanto, nós temos um Marcelo Rebelo de Sousa, que é um presidente que veio, de alguma forma, mudar a presença e a figura do Presidente da República em Portugal. Porque, como nós sabemos, o Presidente da República em Portugal é um sistema semipresidencial, ou seja, é um regime com base no Parlamento, em que a figura do Presidente da República, isso também notou-se cada vez mais, foi com o Cavaco Silva, era mais uma figura institucional, e com Marcelo Rebelo de Sousa isso veio a mudar um pouco a figura e a presença e a intervenção do Presidente da República, daí também surgirem Ana Gomes e André Ventura, que, no caso de André Ventura, acho que acaba por querer ganhar mais alguma notoriedade e popularidade para as próximas legislativas. Para terminar este
este tema, que não sei se era bem isto que o António estava a questionar relativamente às presidenciais. Não temos candidatos, primeiro porque existe este receio partidário, na minha opinião, e em segundo também por causa da questão com que o país hoje em dia está a enfrentar. Daí que também existe esta prioridade. Estamos a 8 meses, 6 meses das presidenciais? 6 meses, pá. Portanto, acho que ainda haverá tempo, ainda haverá muito para falar relativamente a isso. Pronto, isto também é um tema pequenino, só para acabar. Jerónimo, como é que é? Já decidiste em quem vais votar? Eu já disse as sete razões e não as vou repetir porque é que Ana Gomes devia ser candidata. Mas eu começaria por aquilo que não é o assunto, mas que é o assunto de quem lhe interessa que seja o assunto, mas que diz que não é o assunto. Nunca, 6 meses antes de umas eleições presidenciais, é cedo para falar de presidenciais. E a quem é que lhe interessa que não se fale de presidenciais? Ou que fala todos os dias nas presidenciais? E quem é esse senhor? Marcelo Rebelo de Sousa. Todos os dias arranja maneira, ou porque mergulha no rio, ou porque mergulha no mar, ou porque vai à praia mais cedo, ou porque vai à praia mais tarde, ou porque já não pode tirar uma selfie, ou porque agora até se afasta e anda na praia de máscara. Bermudas. Porque é um hipocondríaco, porque fez 5 testes quando os outros portugueses não fizeram nenhum. Então ele, o que não é assunto, mas só pode ser para ele. Até nisso está mal visto da parte dele. Mas ele não é assim como o João Batista diz. Porque nem pode comparar o André Ventura com a Ana Gomes. Eu não quis comparar nesse sentido. Mas a Ana Gomes, quem ler aquilo que eu escrevi, eu reparei na Ana Gomes quando ela teve a primeira ação humanitária. Não foi contra a corrupção. Foi quando se pôs ao lado do povo de Timor contra aquela superpotência da Indonésia. Foi ela que deu o corpo às balas, não foi mais ninguém. E depois que conseguiu mobilizar os portugueses, como eu, que arranjei um autocarro, e há aí colegas que na altura que estavam na política como eu, e que fomos a dar o apoio a Madrid. Quer dizer, foi ela, não foi mais ninguém, nem foi o governo, nem foi ninguém, foi ela. Depois ela tem muitas tiradas. Foi ela a primeira a levantar a mão, bem ou mal, a dizer alto que o Sócrates está a fazer o que está a fazer. Agora vamos ver se é verdade ou mentira, mas foi ela a primeira. E com isso criou alguns anticorpos. E é uma pessoa das mais prestigiadas no combate contra a corrupção na União Europeia. E sempre teve um lugar, é uma distinta personalidade na Europa, dos 27 ou 28, até demais, porque quando há alguma coisa sobre corrupção, parte todo o mundo todo. O André Ventura é uma coisa bem diferente. O André Ventura navega o André Ventura temos que o ver ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, porque vai pela onda, cavalga a onda. O que é que está a dar? O Marcelo vai e o André Ventura vai primeiro ou depois, mas vão os dois, porque são os dois populistas e eles é que vão disputar esse eleitorado. Mas vejamos só assim umas continhas que eu fiz. O André Ventura, quanto é que achamos que vai ter? Toda a gente diz 10%. CDS, Iniciativa Liberal e algumas franjas do PSD, fala-se em 7%. Marcelo Rebelo de Sousa vai buscar 20 e tal por cento ao PSD, que já não tem muito mais, e vai buscar aí 15% até ao PS. Sobra 40%, se fica com 40%. Agora, a Ana Gomes vai buscar... A Ana Gomes, na primeira volta, vai ficar com 20 e poucos por cento. A Ana Gomes podemos continuar. A vossa vez já vai chegar lá. A Ana Gomes não vai ficar com 20 e tal por cento. A Marisa Matias não teve 10%. O PCP não tem sempre os 5, 6%. E os outros não têm 3%. Porque nós já... Quantos mais? E a abstenção vai ser de quanto? Isso só estamos a falar dos votos depositados. Os outros não contam. A abstenção vai ser 60%, para aí, 50% e tal. Mas o que não é mau. Agora, ele vai ter um contra o Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda bem que vai ter, é que vai haver bastantes candidatos. E quantos mais candidatos, pior é para ele. É que aqui se ao contrário. Quantos mais votos houver para não ter 50 e tal por cento, se não tiver a primeira volta, a segunda já nunca mais os vai ter. Foi sempre assim. A esquerda depois na segunda volta ganhou sempre. Nunca, agora dizer assim, mas pode ser diferente desta vez. Não vai ser.
porque o PCP vai apresentar candidato, a Bloco de Esquerda vai apresentar candidato, o CDS, PSD, Iniciativa Liberal, anda ali de volta do Adolfo Mesquita, mas se não for Adolfo Mesquita, há de ser outro. O PS vai se dividir um bocado, mas a Ana Gomes já não tem muita margem para fugir. E atenção, é verdade que eu fui contra, mas também já fui a favor do Francisco Assis, quando foi da Jeringosa. Acho que ele estava a ver mal, a gente não tem que concordar sempre, mas agora viu bem que a Ana Gomes poderia ser quem melhor incorpora uma luta e uma mudança de paradigma na magistratura do Presidente da República, porque isto já não é nada, quer dizer, é um homem que vai cavalgar a onda, é o que estiver a dar, ele também lá está, e substitui o governo, mete nas coisas do governo, portanto, ele não tem limites. Mas, portanto, estava eu a dizer que isto não são favas contadas se a Ana Gomes for para a frente. Agora, que não venham cá a dizer que não é assunto, quando todos os dias o Marcelo fala a dizer que não é assunto. O António Costa, independentemente da interpretação, não respeitou os órgãos do Partido Socialista, nem os socialistas. Onde é que eu me incluo e onde é que eu... E agora ele já vem emendar e bem. Mas ele não é tão mauzinho, António Costa, vejamos. O António Costa estava com um problema muito sério. Ele cria os problemas e depois acaba por resolver. Mas ele estava com um problema muito sério do Centeno. Não é? E isto fez apagar essa história. Mas para a semana é junho. E para a semana o Presidente da República só já é uma figura decorativa. Já não pode mandar a Assembleia abaixo. Portanto, o António Costa tem 6 meses, mais 3 depois das eleições, em que tem 9 meses em que pode dizer ao Marcelo: esteja lá quietinho, quero uns livrinhos para ler e calças pantufas e deixe estar lá no convento. Portanto, o António Costa pensa muito, é um animal político, sempre fez política, nunca fez mais nada na vida, portanto poderia estar a distrair o Marcelo e até deixar assim alguma coisa no ar, mas as eleições vão ser disputadas. Carlos Ferreira, ali o Jerónimo estava a dizer que vai haver muitos mais candidatos. Quer dizer, será que vai haver muitos mais candidatos? Pode haver pessoas que queiram fazer folclore. Será isso ou não? Adorei as contas do Jerónimo. O Jerónimo a fazer contas é fantástico. Adorei. É a minha vida, pá. Já está resolvida. Muito bom. Foi sempre a minha vida. Muito bom. Aqui em Miranda nós dizemos que 2 negociantes de burros que se encontram na praça, do que é que falam? Os de burros. Não é? Agora, quais são as próximas eleições? São as presidenciais. 6 meses. Meio ano. Bom, lá veio esta desgraça da Covid que confundiu tudo e pôs as pessoas assim uma espécie de congeladas, letargia e tal. Mas é óbvio que se há coisa política que está na agenda, são as eleições presidenciais. É óbvio. É óbvio. E também não me admira nada que o principal candidato faça todos os dias campanha, não é? Que é o Marcelo. Não me admira. Ele faz a vida dele, ele faz o que tem que fazer. É isso que estamos à espera dele. Agora, eu acho que as eleições não vão a ser assim tão pouco concorridas. Acho que, como disse o Jerónimo, o Marcelo terá um apoio ali do PSD, que é o Partido Mater, do qual ele foi fundador, que terá uma franja importante do PS, que está com o Costa, que também irá apoiar. Mas se é uma eleição no nosso país que é de cariz de apoio pessoal, embora seja isso uma treta, porque é sempre apoiada pelos partidos, mas se há uma que é de cariz de iniciativa pessoal, é a presidencial. Quer do ponto de vista das candidaturas que surgirem de iniciativa pessoal, quer dentro de cada partido, cada elemento, independentemente de ser simpatizante ou filiado, é livre. Estamos a falar a sério? Mas estamos a falar a sério ou estamos a dizer o que convém no momento? Estamos a falar a sério. É que o PSD celebrou a vitória do Marcelo.
O PS celebrou a vitória do Mário Soares quer dizer, claro, os partidos têm candidato a Presidente da República. Ou não. Às vezes tem sempre. Quando é que não tem? Nem sempre. E dentro do mesmo partido. Dentro do mesmo partido. O PSD não teve com o Mário Soares e o PS não teve com o Ramalhianes. Só foi essas duas vezes. Então, parece pouco. Parece pouco. A minha é quando chegue. E isso é o que quer agora o Marcelo. Mas... Eu acho que o PS, do ponto de vista institucional, não vai apoiar ninguém. Não vai. Isto está visto. Faz mal. Pronto. Mas não estou a dizer que está mal ou que está bem. Claro. O António perguntou-te a quem ias votar. Tu já disseste a quem ias votar. Não, eu disse que era boa candidata. Pronto, ó Jerónimo, para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, eu acho que vai haver muitos candidatos, pá. Eu acho que vai haver o Marcelo, vai estar a Ana Gomes, vai estar o André Ventura, o CDS-PP vai ter um candidato, o Bloco de Esquerda vai ter um candidato, o PCP vai ter um candidato, seguramente a Iniciativa Liberal vai ter um candidato, e depois aparecem sempre aqueles outros mais marginais e tal, que agora nós não estamos a ver muito bem. Então, o Paulo Moraes é candidato, é sempre. E o Tino de Rãs. O Tino de Rãs também deve já não é mais. Já não é mais. Do Rir, também. Acho bem. Eu costumo dizer que em democracia as unanimidades eu chamo Coreia do Norte. Eu não gosto da Coreia do Norte. Portanto, é bom que haja muito candidato. É que as pessoas se expressem. Agora, claro que o Marcelo tem uma vantagem grande. Vai ter para aí 48%, 49%. Ora, à partida, eu acho que é capaz de ter um cachico mais, Jerónimo. Não. Mas é a minha opinião, percebes? Porque ele já deu outra vez. 6 vezes a gente conversa. Pronto, ele já deu outra vez. Ganhou à primeira volta, ganhou logo à primeira volta, não houve ali coisa. E fez campanha, ele e o filho e mais 3 ou 4, quer dizer, sem nada, sem orçamento, sem coisa nenhuma. Pronto, ele sabe como é que estas coisas funcionam. E sabe que são os meios de comunicação social. Já falou contigo, António, como é que... Não. Mas devia, porque o Diário de Trás-os-Montes é importante para ele. Eu gostava de ser eu aqui a anunciar a campanha. Agora, eu acho que vai haver vários candidatos. Eu estou também da opinião do Jerónimo, que ainda muita água há de correr debaixo das pontes e que muito debate se vai a ter. Que a Ana Gomes é uma pessoa de muita garra, que o André Ventura é uma pessoa que ressuscita sempre debaixo dos alicrãs. Os alicrãs são os escorpiões, nós dizemos aqui em coisa. Ressuscita sempre por baixo dos alicrãs e das víboras e diz tudo. Há gente que quer ouvir o que ele está a dizer. É uma treta. Portanto, eu acho que muita coisa ainda vai ser discutida. Agora, pronto, eu acho que é bom que haja debate, que haja concorrência, que haja muita gente, mas não vejo muito facilmente a vida complicada para o Marcelo. Manuela, é para terminarmos. Esta vez já vamos 1h30. A gente gosta de falar. Nós adoramos falar. O que foi dito, eu acredito que vai haver uma multiplicidade enorme de candidaturas, o que só vai favorecer a candidatura do professor Marcelo, naturalmente. E que é, quer queiramos, quer não, a candidatura do sistema. Não é? E é tanto do sistema que está a criar desconforto nos dois partidos do sistema. Não é? No PSD, pelo apoio, pela cobertura, pela proximidade que tem criado com o governo de António Costa e que tem desagradado alguma ala do partido, e pelo PS, pelo apoio explícito de figuras proeminentes do Partido Socialista Nacional, com altos cargos hoje na nação, quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da Assembleia da República. Já vieram os dois publicamente dizer que votariam no professor Marcelo Rebelo de Sousa. O que, à partida, de facto, sem haver uma decisão do Partido Socialista, das estruturas, isto cria um desconforto muito grande no partido e percebe-se. Eu, efetivamente, hoje vejo com muita reticência aquilo que se passa no seio dos dois grandes partidos portugueses. Eu fiz uma vida de militância de vários anos,
e acabei por me desfiliar. E acabei por me desfiliar precisamente por isto, porque eu não vejo política destes jogos, de acordos de bastidores, de jogadas mais ou menos calculistas, como a essência nobre da política. E aquilo que efetivamente se passa hoje é isto, é as jogadas, é os acordos, é as coisas, é ver se há ali um entendimento bom, então para que é que vamos arranjar alguém que nos venha, não é, dificultar a vida. E depois há uma outra coisa em que os dois grandes partidos se especializaram. Foi em afastar as figuras críticas do próprio partido. E outro dia alguém dizia que o António Costa estava muito bem, porque na reunião magna do PS nem tinha lá a Ana Gomes, nem tinha o Francisco Assis, nem tinha o Manuel Alegre. Ora, aí está. Os grandes partidos têm-se especializado nisto, que é um funcionamento muito pouco democrático. Arranjam sempre formas de fazer listas onde não caibam os críticos. E os críticos fazem falta. Porque muitas vezes os críticos são críticos não para deitar abaixo, mas criticam porque querem que o partido mude, porque querem que melhore o funcionamento do partido, não é? Porque querem uma política de um outro nível, não é? Feita de uma outra forma, mais humanista e menos calculista. Mas o que é certo é que o calculismo tem ganho em todos os campos, tem ganho terreno nitidamente. E, portanto, perante isto, o que é que vemos? É uma candidatura do sistema, apoiada pelo sistema, e vai ser muito difícil a qualquer outro candidato. Eu diria que, enfim, não podemos falar de impossíveis, mas eu acho que hoje, perante aquilo que se nos afiguram ser os outros candidatos, parece-me que é mesmo impossível algum outro candidato derrotar este candidato do sistema. E também impossível porquê? Porque nós hoje não vemos assim grandes estadistas, pessoas com uma grande craveira intelectual, moral, ética, pessoas que se afirmem perante o país pela sua forma de ser, de estar, pelo seu conhecimento, pelas suas competências. Não, os partidos servem-se um pouco das pessoas como de bonecos numa jogada e depois, quando já não interessam ou quando começam a levantar a voz contra tal, começam a ser afastadas e, efetivamente, hoje nós não assistimos à possibilidade de afirmação de grandes figuras. Durante muito tempo houve, e temos de reconhecer isto. Os grandes partidos tiveram durante muito tempo figuras de relevo, figuras que de facto eram pessoas com uma grande craveira a vários níveis. E hoje olhamos para quem rodeia os líderes e o que vemos, não é? Quer dizer, é assim uma coisa um bocadinho, enfim, triste, não é? Eu acho triste e que nos desilude. O Jerónimo falava da mudança de paradigma. Eu acho a Ana Gomes vinha trazer a mudança de paradigma, o André Ventura, a Marisa Matias, um outro candidato qualquer, afirmam-se desta forma contra o sistema. Acredito que se afirmem convictamente contra o sistema porque discordam de muitas coisas do sistema, como eu discordo. Agora, o que é que acontece? Os dois grandes partidos querem uma mudança de paradigma. Não. PS e PSD não querem uma mudança de paradigma. E, portanto, quer apoiem o mesmo candidato, querem apoiem candidatos distintos, os dois partidos estarão alinhados no essencial, na forma de fazer política. E que é isto que tem de mudar. E que eu acho que é isto que os portugueses têm de fazer ver aos dois grandes partidos, que a política em Portugal tem de mudar. E que eles têm de arrepiar caminho. E a abstenção devia fazer-nos pensar a todos e devia fazer pensar, sobretudo, quem tem responsabilidade de liderança nos partidos. Mas, infelizmente, só se fala da abstenção no dia a seguir às eleições. E depois ninguém mais quer saber da abstenção. E quem ganha as eleições em Portugal é a abstenção. E eu espero que um dia os abstencionistas resolvam fazer um voto de protesto. E pode ser que as coisas mudem. E a minha esperança é de que um dia as coisas mudem muito radicalmente para as pessoas perceberem que não gozam com os portugueses, que não são donos dos partidos e do destino do país. E, portanto, eu vejo-me aqui também um pouco contra o sistema e simpatizando com todas as candidaturas que se apresentem contra o sistema.
Espera aí, deixa-me só teste. Então, antes de ti, só para dizer que aqui a Catarina diz que talvez, uma das nossas ouvintes diz que talvez a abstenção seja histórica. É capaz de ter os números mais elevados de sempre. É assim, estas eleições são diferentes das legislativas ou das autárquicas, porque aqui, se é verdade e está provado que o método de onde beneficia os candidatos ou as candidaturas que têm mais votos, neste caso, e perdem-se muitos votos, neste caso, todos os votos, e portanto, quantos mais candidatos houver, mais as pessoas se veem representadas naquele candidato, mais gente pode votar. Logo, é contra abstencionismo. Vai haver menos abstenção, se houver muitos candidatos, porque toda a gente se vai sentir um bocado representado naquele candidato. E, portanto, o que é que vai acontecer nas presidenciais? Vão ser todos os votos contra o Marcelo. Isto é uma certeza. Portanto, ele tem que ter 51. Se não tiver 50,0001, tem que ter mais um voto do que mais um. Agora, a segunda curiosidade que me chegou agora é que a SIC pediu ao Ricardo Araújo Pereira que tinha de mudar a hora. Coincide com a nossa. António, eu precisava só de 10 segundos também. Bota aí, força. Nós aqui somos democratas. Esperamos às 2 da manhã. É só para dizer uma curiosidade também, que todos os presidentes da República tiveram o segundo mandato, desde Ramalho e antes, e é interessante que o segundo mandato é sempre mais difícil que o primeiro. Há sempre mais dificuldades. E neste caso, caso Marcelo Rebelo de Sousa também ganhe, prevê-se que o segundo mandato seja efetivamente mais difícil e mais complicado. Para os governos, não é para o Presidente da República, é sempre para os governos. Sim, ainda que neste caso... São mais implicativos, ameaçam mais. O próprio Presidente da República, no que diz respeito à decisão eleitoral, acaba sempre por ir na onda daquilo que é a prestação do governo. E é aí que eu estou a dizer que mais complicado, até porque prevê-se a crise e etc. E acaba por ser sempre o segundo mandato mais complicado que o primeiro. E já não precisa do apoio, já pode enfrentar. Por isso é que eu defendo só um mandato. Pois, 7 anos e um mandato. Mais longo é verdade. 7 aninhos, como noutros países. E aí? Muito bem. Já agora, António, só uma notinha. Eu não sei se o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem sido tão conciso. Eu apoiei-o na primeira candidatura com muita convicção, mas relativamente a muitas matérias, a questão dos professores, a questão dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, da carreira de enfermagem, tão falada, tão discutida, em muitas matérias, houve aqui muita desilusão. E, portanto, há muita gente que valoriza os afetos, valoriza a forma dele estar. Eu acho que ele contrastou, de facto, nitidamente, com o professor Cavaco Silva, nitidamente, e numa primeira fase isso foi altamente positivo. Hoje em dia, eu acho que só os afetos não chegam, e as pessoas já se aperceberam que há muitos afetos, mas depois, quando chega a hora de fazer valer os direitos desta classe ou daquela, ou dos portugueses em geral, em algumas matérias, ele fica desconfortavelmente silencioso. E não é bom. Precisamente. Muito bem. Conseguimos estar 1h42 a falar, a conversar animadamente. Eu penso que tivemos também... Até calámos o Ricardo Araújo Pereira. Penso que tivemos também bastante gente sempre a acompanhar-nos e a fazer comentários. Eu tenho estado aqui a ver comentários de várias pessoas de vários locais. O que foi ótimo, vai-nos animando sempre. Vamos tentar, numa próxima ocasião, que alguma outra pessoa entre em direto connosco. Vamos tentar fazer isso. Pode dar uma opinião, ou fazer a pergunta por nós, se quiser. Vamos tentar, nas próximas vezes, isso aconteça. Olha, agradeço-vos imenso por estarem aqui. Epá, vocês valorizam imenso o jornal e temos muita gente que me vai dizendo que o programa é excelente, apesar de ser na internet. Olhai, para a próxima semana vamos falar de Mirandela, ok? É um dos temas. Os outros decidimos durante a semana. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite também. Boas noites. Boas noites. Então vá, boa noite.